Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 28 de janeiro, sexta-feira, dia do grande Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, nascido em 1225, foi muito agraciado por Deus, inteligente e muito humilde e sempre considerava a verdade presente nos outros. Fez a grande síntese entre a razão e a fé, da filosofia à teologia. Era sempre muito cortês, próximo e suave no falar. Nada parecia lhe perturbar. Foi religioso da ordem dominicana e era uma pessoa de intensa oração e contemplação. Os sábios nunca deixam de contemplar a Deus. Santo Tomás de Aquino é um dos maiores teólogos da Igreja, um dos maiores doutores da Igreja. Ao longo dos 2000 anos de história da Igreja, esses dois santos, Agostinho e Tomás de Aquino, marcaram o pensamento filosófico, um proveniente do platonismo, Agostinho, e o outro proveniente do aristotelismo, Aristóteles. Um acreditava na identificação das coisas, no conhecimento pela iluminação divina, Agostinho. O outro, Tomás de Aquino, que comungava do pensamento aristotélico, lógico, numa visão e numa roupagem cristã. O conhecimento está nas próprias coisas. Então, ao entrar em contato com as coisas, eu entro em contato com o conhecimento que elas mesmas trazem. Então, são dois pensadores que mudaram e moldaram o pensamento filosófico dentro da Igreja. Portanto, são dois santos extremamente importantes, dois doutores importantíssimos para a cultura filosófica e teológica dentro da Igreja. Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Algumas coisas que nos chamam a atenção no texto de hoje. Há muitas coisas nesse mundo que os homens não sabem como elas acontecem. Aqui é uma resposta àqueles que querem saber tudo. Querem saber a razão de tudo. Nem tudo é captado pela inteligência humana. Estamos falando aqui de um dos maiores doutores da história da Igreja, Tomás de Aquino, um homem inteligentíssimo. Mas há coisas no mundo que escapam à inteligência e sabedoria humana. O homem não tem como conhecer tudo. Há coisas que não têm explicação neste mundo. Por exemplo, a perfeição do corpo humano. Tirando o apêndice, tudo no corpo tem um porquê e uma razão de existir. Nosso corpo funciona maravilhosamente bem. Criação de Deus. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que querem saber tudo,
né? Querem saber a razão de tudo, as pessoas que só vivem questionando as coisas. Há coisas que escapam à inteligência humana, principalmente aquelas coisas ligadas à questão espiritual. Nós não temos respostas para tudo. Que as pessoas possam se conformar com isso. Outro aspecto que podemos destacar no texto é a questão do reino dos céus. O reino dos céus ele começa como algo pequeno, que vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna algo enorme. Foi assim que a mensagem cristã se propagou, né? Ela começa na Judéia e se espalhou pelos 4 cantos do mundo, seja na sua versão católica ou seja na sua versão protestante. A questão é, o Evangelho se espalha pelos 4 cantos do mundo. Hoje tem se espalhado muito na África, com os protestantes, e na Ásia, com os católicos. Um país que tem crescido muito o número de católicos é a Coreia do Sul. Se tornou realmente lá terra de missão, e uma missão que tem produzido muitos frutos. Então, é algo que começou pequenininho, como um grão de mostarda lá na Judéia, 2000 anos atrás, e que se espalhou depois de 2000 anos por todos os cantos do mundo. Dificilmente você vai em qualquer parte do mundo e você não encontra uma igreja, seja ela uma igreja cristã, né? Seja ela católica ou protestante. É um templo, ou uma igreja mesmo, né? Portanto, é algo que se expandiu, porque é a ação de Deus. Eu sempre gosto de recordar aquela passagem de Gamaliel no Atos dos Apóstolos, né? Se o que esses homens fazem e pregam provém de Deus, nada do que vocês façam vai impedir que eles alcancem o seu intuito. Porque se vocês continuarem brigando com eles, vocês correm o risco de brigar com o próprio Deus. Quando é obra de Deus, independente do que qualquer ser humano faça, vai prosperar. Porque é obra de Deus, é vontade de Deus. Se é vontade humana, se é busca de glória, se é busca de vanglória, se é orgulho, se é vaidade da pessoa, não prospera. Agora, se for obra de Deus, se for ação de Deus, vai passar dificuldades, vai enfrentar desafios, mas permanece. Porque é obra de Deus. Dou um exemplo, a igreja. A igreja tem 2000 anos de história. Apesar de todos os erros, contexto histórico, né? Apesar de todas as falhas, apesar de todas as limitações, sejam dos padres, né, bispos, papas, seja dos leigos, a igreja continua aqui. Eu acho que não lembro se essa frase é de Pio XII ou de algum cardeal que diz o seguinte, né? Quando Hitler ameaçou invadir o Vaticano, ele falou assim, se nem nós, cristãos, conseguimos destruir a igreja, não será Hitler quem irá conseguir isso. Por quê? Pelas divisões internas, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos escândalos, tudo isso, sem dúvida nenhuma, abala a igreja. É algo natural, mas ela não é obra de seres humanos, ela é obra de Deus. Daí a expressão no Concílio Vaticano II de que a igreja é santa e pecadora. São as 2 dimensões dela, sem dúvida nenhuma. Ela é santa porque Deus age nela. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades da igreja, dos escândalos de pedofilia, de padres que muitas vezes não levam a sério o seu ministério e de tantas outras coisas, ela é ação divina. Só que entra a dimensão humana. Nós que somos limitados. São pessoas que muitas vezes não vivem a sua fé direito, sejam clérigos ou leigos. Muitas vezes gente que usa a igreja para querer aparecer, ou porque tem alguma frustração na sua vida, e aí busca a comunidade para poder fazer com que aquela sua frustração de não ter sido alguém importante fora, então eu vou ser alguém importante dentro da igreja. Então são aquelas pessoas que querem fazer tudo da sua forma e querem aparecer, porque já que elas não conseguiram fora, elas querem fazer isso dentro da comunidade, onde gera muito problema dentro da comunidade. Portanto, a igreja ela é santa porque Deus está nela. Só que ela também é pecadora, porque nós estamos. E nós somos seres limitados. Fazemos muitas vezes aquilo que Deus não quer que se faça. Só que como nós temos liberdade para fazer, muitas vezes machucamos a igreja.
Lembremos que todos nós somos membros da igreja, somos membros do corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos os membros. E assim, quando nós fazemos algo de ruim, ferimos o corpo de Cristo, ferimos a igreja. Portanto, é ter essa noção de que, apesar de todos os problemas, apesar de todos os desafios, de todas as coisas ruins que muitas vezes ocorrem dentro das nossas comunidades, elas são sim sinal de esperança. A igreja é a maior instituição caritativa do mundo. Vocês não têm noção de quanto trabalho caritativo a igreja faz. Através de escolas, através de hospitais, através de asilos, de orfanatos, diversas obras de caridade que a igreja faz e que muitas vezes não são noticiadas. O que é noticiado é aquilo que é ruim, aquilo que é bom nunca é noticiado. Essa é a verdade. Ah, você está defendendo a igreja porque você é padre. Não, eu estou buscando ser justo. A igreja tem muita coisa errada, sim, que acontece, não vou dizer que não. Quando estoura um caso de pedofilia ou de abuso sexual de algum padre, isso me deixa muito irritado e muito triste. Por quê? Porque fere a imagem da igreja. Só que eu não posso achar que a igreja compactua com isso. Ocorre sim, sem dúvida nenhuma. Porque é uma pessoa que não leva a sério o seu ministério, é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa ser tratada. Agora, dizer que a igreja é culpada disso? Não. Quantas vezes nós também não cometemos atrocidades e por causa disso a igreja é culpada também? Quantas vezes essas pessoas que se dizem cristãs, às vezes cristãs católicas, e fazem barbaridades por aí, roubam, matam, traem, mas como isso fica escondido, opa! Isso também fere a igreja. Então é ter essa noção de que a igreja é uma instituição que pode muitas vezes, pela complexidade dela, ser lenta para agir, sem dúvida nenhuma. Lembremos que somos uma sociedade onde hoje, quando você é acusado de algo, é a sua obrigação provar que você é inocente. Diferentemente de antes, né? Antes todo mundo era considerado inocente até que se culpasse aquela pessoa, até que se provasse, melhor dizendo, que ela era culpada. Hoje não. Hoje você é acusado e você tem que provar que você é inocente. Não é o outro que te acusou que tem que provar que você é culpado. É você que tem que provar que você é inocente. E mesmo quando você prova que é inocente, o que acontece? Sempre vai ter um espírito de porco que vai dizer: olha, será que ele é inocente mesmo? Essa é a sociedade que estamos vivendo hoje. Infelizmente. Você tem que provar que você é inocente. Não o outro tem que provar que você errou, que você é culpado, que você fez isso, que você fez aquilo. E mesmo assim, muitas vezes você prova que é inocente e mesmo assim as pessoas ainda ficam levantando dúvidas. Porque são pessoas más, que emprestam sua língua ao demônio. Essa é a verdade. Aqui eu lembro a frase encerro de São Tiago, né? A língua é um mal que incendeia uma floresta. Como tem gente que se põe a esse serviço, não, gente? De ficar falando fofoca, falando mal dos outros, condenando, julgando, emprestando a sua língua para o demônio. Quanta gente não faz isso? Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.